Olá, pessoal! Então, falei para vocês que é aula de sequência, né? Então, a gente vai falar nessa aula sobre representação gráfica, condições e reações, mas antes de tudo, vamos fazer aquele exercício que tinha ficado pendente da aula passada? Então, é o seguinte, pessoal. Então, tinha ficado lá o exercício, tal qual está lá, pessoal. Olhe para cá, então. Quero calcular a velocidade de consumo do H2. Então, grife lá, pega teu marca-texto, velocidade de consumo. De quem? Do H2. Aí eu vou olhar para os meus dados no exercício. Eu recebi o dado do H2 de fato. Certinho? Então, como é que eu faço? Bom, vou direto. Variação da quantidade em função de tempo. Como eu recebi a quantidade em mols, pessoal, olha lá, de 0 a 6 minutos, eu vou aqui, de 0 a 6, tempo inicial, tempo final, e vou calcular variação. Então, velocidade média de reação do H2, reação não, de formação, de consumo do H2, variação da quantidade. Nesse caso, vai ser a variação do número de mols em função do tempo. Beleza? Então, lá, vou calcular a velocidade do H2, então. Número de mols final, quanto? 30, menos inicial, que é 60. Então, lá, 30 menos 60, dividido pela variação de tempo. 6 menos 0. Bom, o que eu queria falar para vocês, pessoal? Por quê? O que você tem que lembrar? 30 menos 60 vai dar menos 30, certo? O que você vai pensar? Que você não pode velocidade negativa, portanto, você vai usar módulo. Tá, beleza? E por que tá dando velocidade negativa? Porque o H2 é reagente, ele está sendo consumido com o passar do tempo. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Minha velocidade média, portanto, velocidade de média não, de consumo do H2 vai ser igual a 30 menos 60 menos 30 em módulo 30 dividido por 6, ou seja, 5 mols por minuto. Tudo bem? Bom, então lá a tua resposta. Acertou? Tranquilo? Ok. Velocidade de formação do C2H6. Bom, o que ele está pedindo agora? A velocidade de formação de quem? Do C2H6. E eu recebi informação do C2H6? Não recebi. Então, o que eu faço? Eu vou usar a minha proporção de reação. O que eu sei? Cada 2 mols de H2 consumido, eu tenho 1 mol de C2H6 formado. Então, lá, vou pegar a minha equação. A minha proporção é 2 de H2 para cada 1 mol de C2H6. Olha o detalhe, pessoal. No mesmo intervalo de tempo. Se é o mesmo intervalo de tempo, eu posso usar esse dado aqui. Eu não preciso calcular novamente. Tudo bem? Então, veja lá. Qual que é a minha proporção? A minha proporção aqui é cada 2 mols de H2, eu formo 1 mol de C2H6. Se eu tenho 5 mols de H2, quantos mols de C2H6 eu vou ter? Multiplicando em X, eu vou chegar nos 2,5 mols por minuto. Tudo bem? Então, a cada 5 mols de H2 que é consumido, eu formo 2,5 de C2H6. Tranquilo? Bom, agora sim, pessoal, velocidade média da reação. Então, grife lá, pega teu marca-texto, velocidade de reação. Bom, a velocidade de reação eu posso calcular em função de qualquer um dos componentes desta reação. Eu posso calcular em função, venha, do C2H2. Então, lá, variação do número de mols do C2H2 em função do tempo. Eu posso calcular em função do H2, variação do número de mols do H2 em função do tempo. E posso calcular em função do C2H6, variação do número de mols do C2H6 em função do tempo. Como eu quero velocidade média de reação, eu tenho que calcular para cada mol. Então, lá eu tenho que dividir pelos coeficientes. Aqui está 1 que não aparece, 2, 1. Então, lá, para o H2, eu divido por 2. Tudo bem?
Bom, como eu recebi os dados do H2, obviamente que eu vou calcular a velocidade da reação em função do H2. Tá tudo bem? Detalhe, pessoal, como o H2 é reagente, assim como o C2H2, eu tenho que colocar módulo. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui no cantinho. Então, lá. Vou puxar aqui. Minha velocidade média, então, depende da variação do número de mols do H2 em função do tempo. O intervalo de reação é de 0 a 10. Isso significa que o meu inicial é 0, mas para esse item C, o meu final é 10. Tudo bem? Aí, final menos inicial. 20 menos 60. Olha lá. 20 menos inicial, que é 60, dividido pela variação do tempo. 10 menos 0. 20 menos 60, não esqueça do módulo, olha lá, ele lá, negativo, dá menos 40 por 10, vai ficar 4 mol por minuto. Tranquilo? Enxergou a diferença entre velocidade de formação, de consumo e velocidade média de reação? Velocidade média de reação tenho que dividir pelo meu coeficiente, porque eu quero por mol, certo? Velocidade de formação e consumo eu posso puxar direto. Lembre que se eu não tiver os dados da substância, eu posso usar a proporção. Tranquilo? Ok, então agora a gente vai voltar para o conteúdo de hoje, já que já corrigimos o exercício que eu tinha proposto para vocês. Então lá, pessoal, representação gráfica. Só para você enxergar isso aqui, a gente já conversou sobre isso, vamos só enxergar isso no gráfico. O que acontece? Quando você tem os reagentes de uma reação, e à medida que essa reação se processa, os reagentes vão sendo consumidos. Isso significa o quê? Que a quantidade desse reagente vai diminuindo em função do tempo. Olha lá. Certo? O que acontece com os produtos, pessoal? No tempo zero não tem produto. À medida que o tempo passa, o meu produto vai sendo formado, portanto as quantidades vão aumentando. Então o que eu tenho aqui? Quantidades diminuindo são dos reagentes. Quantidades aumentadas são dos produtos. Sossegadinho? Ok. Então, olha só. Como que funciona isso? Observe o gráfico a seguir para a reação. Então, lá, a reação que a gente já tinha comentado na aula passada. O SO2 mais o O2 formando o SO3. O que eu quero nesse exercício? Que você relacione as representações 1, 2 e 3 com as respectivas substâncias. Bom, fácil demais. Eu sei que os reagentes vão sendo consumidos e as quantidades vão diminuindo. Então, veja, e o produto vai sendo formado e as quantidades vão aumentando. Bom, o que você tem? Aqui você tem os reagentes que estão sendo consumidos. Quem que está diminuindo a quantidade em função de tempo? A2 e A3, correto? À medida que o tempo passa, as curvas 2 e 3 estão diminuindo. Olha lá, diminuindo à medida que o tempo passa. O SO3 é o meu produto de reação. Isso significa que ele vai aumentando em função do tempo. Então, o 1 eu já sei que é o SO3, porque eu tenho um único produto. Correto? O que tem de problema? O SO2 e o O2. Ah, mas como é que eu vou saber quem que é quem? Pois é, olhe quem é que vai te ajudar. A proporção. Cada 2 mols de SO2 que são consumidos, eu consumo apenas 1 mol de O2. Então, quem está sendo consumido mais? O SO2. Então, o que significa isso? Que entre as curvas 1 e 2, o SO2 está sendo consumido numa velocidade maior. Olhe lá, pessoal, à medida que o tempo passa, o SO2 está sendo consumido muito mais. Então, aqui você tem o SO2. O O2, como a proporção é 2 para 1, cada 2 mols de SO2 consumido, eu consumo só 1, ele está sendo consumido numa velocidade menor. Então, lá, o O2. Então, a curva 2 é o O2 e o SO2 é a curva 3. Tranquilo? Beleza? Pessoal, então agora é o seguinte. A gente vai só concluir aqui essa parte
mais genérica, né, pessoal, de cinética química. A aula que vem é uma aula importantíssima. Fique ligado comigo. Então, veja só. Condições de ocorrência da reação. Então, lá. Para que você tenha uma reação acontecendo, 3 pontos são importantes aqui. Primeiro ponto, os 2 primeiros são óbvios, né, pessoal? Contato entre os reagentes. Ora, se eu tenho o reagente A e o reagente B, um está num frasco, outro está no outro frasco, eles não têm contato, não tem como ocorrer a reação, certo? Então, primeiro, contato entre os reagentes. Segundo, afinidade química entre os reagentes, que depende da natureza. Então, veja só, se eu tenho aqui sal e tenho aqui açúcar, se eu colocar um em contato com o outro, eles não vão reagir, porque a natureza deles não permite essa reação. Então, natureza dos reagentes. E agora pare, pessoal, olhe para mim. Aula que vem, colisões eficazes, pessoal. Hiper importante aqui na parte de cinética. Então, lá, para que a reação ocorra, tem que ter as tais colisões eficazes. São colisões que vão dar origem ao meu produto, certo? Então, aula que vem, pessoal, não falte, vem aqui, fique comigo. Um abraço, até a próxima.